Irmãos, vamos novamente ler Marcos, capítulo de número 10. Nós vamos ler do versículo 2 até o versículo de número 12. Marcos, capítulo 10, do versículo 2 até o versículo 12. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Até aqui, meus irmãos. Que o nosso Pai Celestial nos conceda graça para entender a sua palavra. Esse texto de hoje, texto no qual nós já meditamos na semana passada, nós aprendemos bastante a respeito do casamento, ou do pensamento de Deus em relação ao casamento. É preciso dizer que o ensino bíblico a respeito deste assunto tão importante para a humanidade, ele não se resume às coisas que Jesus está falando aqui, porque a resposta que Jesus dá aqui, ou a maneira como ele desenvolve, é em resposta a uma pergunta muito mal intencionada que foi feita a ele pelos fariseus. Eles perguntam a ele: Senhor, e ali havia uma competição para saber quem é que estava certo, quem é que estava errado. Senhor, é lícito ao homem repudiar a sua mulher? E a resposta do Senhor Jesus foi bem objetiva. Ele disse assim: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Ou colocando em outras palavras, não, o homem não deve se divorciar da sua esposa. Mas para fundamentar a sua resposta, o Senhor Jesus explica então qual é o propósito de Deus para o casamento. E ele diz assim: vocês leram lá na criação, na história da criação, que no princípio Deus fez homem e mulher e os uniu. Em outras palavras, o casamento, de acordo com Jesus, é uma instituição divina, não é uma invenção humana, não é um desenvolvimento social, não é algo que o homem inventou para manter as relações sociais, mas nasceu no próprio coração de Deus. Jesus também diz que quando Deus instituiu o casamento, ele fez um homem e uma mulher, e os uniu de tal forma que o homem não é sem a mulher, e não é a mulher sem o homem. Os dois se tornam uma só carne, isto é, se complementam. Então, com base naquilo que Deus falou lá no começo, ou que Deus fez lá no início, na criação, conforme Gênesis capítulos 1 e 2, o Senhor Jesus concluiu que o divórcio é uma negação dessas coisas, é uma negação do propósito de Deus. No entanto, meus irmãos, lamentavelmente, depois que o pecado entrou na história humana, os desvios da lei do Senhor se tornaram algo rotineiro, algo constante. O coração humano se tornou cada vez mais endurecido para com as leis de Deus na própria criação. Então não demorou,
e começaram a surgir casamentos desfeitos, bigamia, poligamia e outras coisas semelhantes a estas, que fizeram que o casamento se tornasse muito aquém daquilo que foi no começo a intenção de Deus. E então, por causa disto, por causa da dureza do coração humano, mais tarde, para que, como mitigar as dores que são resultado dessa dureza de coração, Deus permitiu a entrada do divórcio e até o regulamentou através das leis, através da lei de Moisés. Não porque Deus tivesse prazer no divórcio, mas é como diz Jesus aqui, porque o coração humano é duro. E às vezes, embora muito indesejável, o divórcio é a alternativa que se propõe, ou a alternativa que o ser humano encontra. Portanto, eu gostaria de falar com vocês hoje. Engraçado, enquanto eu meditava nesta semana, eu acho que essa palavra gostaria não é a melhor. Na verdade, eu não gostaria de falar sobre divórcio. Eu gostaria somente de falar aquilo que a Bíblia fala a respeito do casamento. Acontece que eu acho que nem Deus gostaria de precisar falar desse assunto. Ele gostaria que as coisas fossem de outra maneira. No entanto, a palavra de Deus nos orienta também a respeito desse assunto, porque se fez necessário. Porque muitas vezes nós precisamos procurar, neste mundo pecador, aquilo que a gente chamaria de a via menos ruim ou menos dolorosa. E nesse sentido, quando o divórcio precisa acontecer, não se torna algo pecaminoso, embora não fosse do agrado de Deus. Quando é que, de acordo com as Escrituras Sagradas, o divórcio se torna algo que Deus permite? É sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Primeira coisa que eu gostaria de citar é que Deus permite que aconteça o divórcio quando há uma incorrigível infidelidade de uma das partes. Ou como a gente costuma dizer, quando há uma parte culpada e uma parte inocente, não é? Como eu já disse para os irmãos, aqui no texto de Marcos nós temos um propósito específico, quando Jesus está dando essa resposta. E Marcos, ele está escrevendo para uma comunidade gentia, isto estava escrevendo o seu evangelho para os cristãos que moravam em Roma, e por isso também ele não precisou abordar o ensino do Senhor Jesus aqui em todos os seus detalhes. Agora, Mateus estava escrevendo para judeus, e então no texto de Mateus, nós temos assim uma ampliação, não no sentido de que Mateus acrescentou coisas àquilo que Jesus havia dito, mas que Mateus foi mais detalhado, porque ele estava se dirigindo a uma comunidade judaica, estava escrevendo para judeus, e entre os judeus, esses detalhes eram necessários. Então, por isso, eu quero agora, com os irmãos, pedir que os irmãos me acompanhem na leitura, lá em Mateus capítulo 19, onde nós temos o texto paralelo a este. Mateus capítulo 19, nós vamos ler apenas o versículo de número 9, que é parte da resposta que o Senhor Jesus estava então dando para as pessoas nesta ocasião. E está escrito assim: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então veja, aqui nessa resposta que Mateus dá mais detalhadamente das palavras de Jesus, ele diz que em certa circunstância o divórcio é permitido. Isto é, o divórcio não é permitido quando não há relações sexuais ilícitas. E é claro que aqui o Senhor Jesus está falando de uma das partes que rompe com o laço do casamento, não é? Então, nessa circunstância, quando há relações sexuais ilícitas de uma parte, a outra pode desejar, ou melhor, pode pedir o divórcio.
Agora, vocês vejam, meus irmãos, Jesus estava falando tanto para os fariseus quanto para os discípulos dele, para você ver como é duro o coração do homem. Os discípulos de Jesus, então, dão uma resposta para ele. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativa à sua mulher, não convém casar. Quer dizer, então, se a gente não pode se separar, não convém casar. E aí Jesus continua dando uma resposta dizendo que, de verdade, há pessoas que resolvem não se casar para servir no reino de Deus. Embora não fosse essa a razão pela qual os discípulos estavam pensando no assunto, né? Eles simplesmente estavam dizendo assim: então é melhor ficar solteiro de uma vez, porque assim depois a gente não vai ter problema de se separar, não é? Bem, o texto que eles estavam citando, o texto que eles estavam tendo em mente, quando eles fazem essa pergunta para Jesus, como eu disse para os irmãos na semana passada, era lá em Deuteronômio capítulo 24. E para nós entendermos, então, esta circunstância na qual Jesus permite o divórcio, eu gostaria de ler com vocês também, Deuteronômio, capítulo 24. Nós vamos ler apenas o versículo 1, embora ele fale a respeito do assunto, até o versículo 4. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Está escrito assim: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ele ter achado coisa indecente nela, e se lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e aí o texto segue dizendo que, se essa mulher, com a carta de divórcio na mão, que foi dada pelo seu ex-marido, se essa mulher se casar com outro homem, e este segundo homem depois se divorciar dela, essa mulher não poderá voltar para o primeiro marido. É isso que a lei estava dizendo. Só que ao invés deles simplesmente olharem para esse mandamento de Deus, eles começaram então a se perguntar: o que seria isto? Um homem olhar para a sua mulher e ver nela alguma coisa que lhe é desagradável, e ela não for, ou ter achado nela alguma coisa indecente. Então eles começaram a se perguntar: bom, suponhamos que um homem, ele olhe para outra mulher, e a outra mulher é mais agradável para ele. Nesse caso, ele pode se divorciar? E entre os judeus naquela época, haviam alguns que eram bem liberais, isto é, quase qualquer motivo que o homem visse, ele poderia se divorciar, ficar tranquilo e se casar com outra. E outros diziam assim: não, somente se houver relações extraconjugais. Isso é a coisa indecente da qual Moisés estava falando. Então eram duas as escolas aqui. E eles perguntaram então para Jesus, eles queriam como que dizer assim para Jesus: Senhor, de que partido o Senhor é? Qual o lado que o Senhor está? E a resposta de Jesus foi: nenhum. Jesus diz que a vontade de Deus é que não haja divórcio. Mas se acontecer, que seja pelo menos por causa disso. Por que o Senhor Jesus, nesta resposta, ele diz que havendo relações sexuais ilícitas, poderia haver um divórcio? É porque quando há isso, meus irmãos, aquela pessoa que fez o erro, que cometeu o erro, ela já quebrou o mandamento, ou já quebrou a vontade de Deus, quando Deus diz assim: e serão os dois uma só carne. Já não são mais dois uma só carne. Já existe pelo menos mais uma pessoa estragando aquilo que Deus instituiu. Quando, às vezes, até mais do que uma pessoa. Então, alguém já quebrou os laços do casamento. Nesse caso, Jesus fala: então, nesse caso, aquele que se separar, ele não está pecando por causa disso. É claro, meus irmãos, que Jesus não está dizendo aqui que se há uma queda neste sentido, na relação entre marido e mulher, não tem mais conserto. Não é isso que Jesus está dizendo. Mateus capítulo 19, ele vem depois de Mateus capítulo 18. E em Mateus capítulo 18, qual é o último assunto, ou qual é o assunto que Jesus fala ali que é predominante? A questão do perdão. Sim, quando há
há arrependimento, quando há disposição de perdoar, vale a pena lutar-se pelo casamento. Vale a pena buscar um recomeço, uma restauração. Eu já conheci várias pessoas que conseguiram isto, que batalharam, que procuraram orientação, que buscaram ajuda espiritual, ajuda profissional em outros lugares também, e que conseguiram, acima de tudo, que buscaram a Deus. No entanto, eu também conheço pessoas que não conseguiram. E nesse caso, meus irmãos, a Bíblia não condena essas pessoas, porque lutaram, porque fizeram aquilo que Deus desejava, mas nem sempre todas as pessoas estão desejando fazer aquilo que Deus deseja. E então, o que Deus faz nessas circunstâncias é permitir. O Senhor, que é o Deus de toda a consolação, que é o Deus que fortalece, certamente Ele ajuda aquele que buscou a sua vontade. Certamente Ele consola aquele que sofre, porque não conseguiu o seu ideal de casamento. O Senhor certamente restabelece o coração dolorido de uma pessoa que sofre nessas circunstâncias. Segunda coisa, como eu disse para vocês, nesse caso aqui, Jesus está respondendo a uma pergunta específica. E Ele está respondendo para comunidades, como uma comunidade judaica. Mas existe uma outra situação na Bíblia em que a resposta a essa pergunta também é dada não para uma comunidade judaica, e sim para uma comunidade gentia. Eu estou me referindo à igreja de Corinto, que era uma igreja grega, uma igreja que ficava na Macedônia, na Acaia, ao sul da Grécia. E eles fizeram algumas perguntas para o apóstolo Paulo a respeito de casamento. Eles perguntaram coisas como: se Jesus está para voltar, será que está certo a gente se casar? Outros perguntavam assim: bom, agora que nós somos crentes, será que está certo nós termos intimidade conjugal? Algumas pessoas perguntavam assim: será que o crente pode se separar? Então, em 1 Coríntios capítulo 7, que nós vamos olhar lá agora, em 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele responde várias perguntas a respeito deste assunto. Inclusive, o apóstolo Paulo responde a pergunta se o cristão poderia se separar do seu cônjuge não cristão. Então, a situação é a seguinte: duas pessoas não são cristãs e uma delas se converte a Jesus. E essa pessoa que se converte, ela tem um cônjuge que é incrédulo. A pergunta que essa pessoa faz é: então, e agora? Vida nova, né? Eu devo me separar do meu cônjuge? Eu devo de agora em diante viver sozinho? O apóstolo Paulo vai responder a essas perguntas. Então, capítulo 7, versículos 10 e 11, o apóstolo Paulo diz assim: ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher, ou de sua mulher. Aqui Paulo, meus irmãos, é claro, né? Ele está refletindo o ensino de Jesus, lá em Marcos capítulo 10, em Mateus capítulo 19 também. O Senhor ordena que marido e mulher não se separem. No entanto, o apóstolo Paulo acrescenta: se a mulher ou o marido vier a apartar-se, não se case com outra pessoa. E se quiser ser casado de novo, o que faz? Reconcilie com o seu marido. Mas o apóstolo Paulo acrescenta uma outra situação, para, no caso de uma família, onde apenas um dos cônjuges ter se convertido a Jesus, e o que não se converteu quiser se separar. E aí o apóstolo Paulo fala: olha, não foi Jesus quem falou isso, mas eu sou um apóstolo de Jesus, e então eu também vou dar o meu parecer. Então ele diz assim nos versículos 12 e 13: aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Então, um se converteu, o outro não. Agora eu devo me separar? Não.
a não ser que o descrente não queira continuar casado. No versículo seguinte, ele dá duas boas razões para isto. Versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido, crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. É claro, meus irmãos, nós sabemos que aqui Paulo não está ensinando o casamento entre pessoas de fé diferentes. Não é isso, não. Mas é no caso de alguém ter se convertido e o outro não. E ele diz que o crente não deve se separar pensando o seguinte, que a vida do crente, na vida do incrédulo, é bênção para o incrédulo. É uma maneira do incrédulo ser abençoado. Aqui ele vai ser santificado, não no sentido de que ele vai ser separado por Deus e para Deus. Mas é que o cônjuge crente irá orar pelo não crente, irá ser um bom testemunho na sua vida. Se for a mulher, ela será uma boa esposa, ou ele será um bom marido. Os filhos terão em quem se espelhar. De todas as maneiras, será bênção na vida daquele que não é crente. Agora, no caso dos filhos, o apóstolo Paulo usa uma outra palavra. Ele diz assim: de outra maneira, os seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. A palavra é diferente de santificado, no sentido de que o filho, sim, os filhos do crente, mesmo que apenas um deles o seja, o filho é separado para fazer parte do povo de Deus, faz parte do povo da aliança. E é por isso que nós batizamos os nossos filhos menores. É porque nós entendemos que eles pertencem ao Senhor. E veja, meus irmãos, como isso é importante aos olhos de Deus. Eu já ouvi expressões, às vezes, mais ou menos assim: se é só por causa dos filhos, então não vale a pena continuar casado. Por favor, nunca pense assim, só por causa dos filhos. Os filhos são importantes demais. Quando nós pensamos nos nossos filhos, nós, ao mesmo tempo que agradecemos a Deus por eles, nós assumimos a responsabilidade de que eles existem por nossa causa. Fomos nós que trouxemos eles à luz. E nós temos o dever de abençoá-los o quanto pudermos. Então, dizer só por causa dos filhos, não é falar de uma coisa pequena, não. Não é falar de uma coisa sem importância aos olhos de Deus ou aos nossos próprios olhos. Nossos filhos são pessoas muito preciosas e todo o esforço para ser bênção na vida deles vale a pena. Mas o apóstolo Paulo não termina o assunto ainda. Versículo 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. E mais uma vez, meus irmãos, nós contemplamos essa realidade. É que nem sempre os dois que estão casados querem manter o casamento. E quando isso acontece, que não seja da parte daquele que crê em Jesus, daquele que ama a Jesus, daquele que quer fazer a sua vontade, que seja da parte daquele que tem o coração endurecido. E se isso acontecer, então, a Bíblia diz, Deus não vai condenar aquele que queria, mas não conseguiu. Deus, ao contrário, virá em seu auxílio. Ao contrário, o Senhor dará todo o encorajamento, toda a providência, tudo aquilo que for preciso para que aquele coração dolorido seja curado. E por que eu digo coração dolorido? Irmãos, eu tenho comigo, eu não posso dizer 100%, porque eu não fiz uma pesquisa consultando cada ser humano, mas eu tenho comigo que 99,9% das pessoas, quando se casam, não se casam pensando em depois se divorciarem. Ao contrário, elas desejam permanecer até que a morte os separe. Mas nem sempre as pessoas conseguem. E quando não conseguem, Deus não condena por causa disso. Ao contrário, o Espírito de Cristo é um Espírito acolhedor, que abraça
a todo aquele que sofre. Mas, meus irmãos, eu preciso citar uma terceira situação. Historicamente, e até na nossa confissão de fé, nós lemos assim, não é? Que, de acordo com a Bíblia, as únicas duas causas suficientes para que haja divórcio entre cristãos, ou de pessoas que são cristãs, às vezes com incrédulos, às vezes não, são essas duas razões que eu acabei de citar. As relações sexuais ilícitas e quando alguém, uma das partes, não quer de jeito nenhum continuar casada. Então, a parte que a gente costuma chamar de parte inocente, ela pode se divorciar e Deus não a condenará por isso. Ela pode pedir diante das autoridades. Aliás, a gente precisa também dizer isso, não é? É que na Bíblia, casamento, para usar uma expressão do nosso tempo, é coisa de papel passado. Não é? Quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, ele disse assim, olha, você já teve 5 maridos. E esse homem com quem você vive agora não é seu marido. Quer dizer, eles haviam se juntado, mas não estavam casados. Então, na Bíblia, casamento é coisa que é feita publicamente diante das autoridades. E divórcio também. Como diz a nossa confissão de fé, não é deixado à discrição das duas partes. Não, as outras pessoas não têm nada a ver com a minha vida. Tem sim, porque casamento, entre outras coisas, é um contrato diante da sociedade, não é? Então, se separar também apenas, o que diz o texto de Deuteronômio? Dar carta de divórcio. Bem, voltando ao nosso assunto, eu gostaria de acrescentar algo, meus irmãos, que, segundo eu entendo, embora a Bíblia não fale diretamente, não foge ao Espírito de Cristo, nem aquilo que o apóstolo Paulo falou. E com isso eu quero acrescentar a causa de violência doméstica. Será que uma pessoa que sofre violência doméstica, ela pode se divorciar? Eu entendo que sim, e eu vou explicar as razões para vocês. Esse último versículo que nós lemos, Deus diz assim, ou o apóstolo Paulo diz assim, Deus não nos tem chamado à servidão, e sim à paz. Eu quero ler Malaquias com os irmãos. Malaquias, capítulo de número 2, versículos 13. Vamos começar com o versículo 13 e vamos ler até o versículo 16. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a vossa oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Embora aqui haja uma ou duas frases bem difíceis de serem traduzidas, e daí difíceis de nós entendermos, o texto geral é muito claro para nós. Deus está aqui repreendendo os judeus, porque eles viviam cometendo pecados e ainda assim se entendiam como povo de Deus, como gente de Deus. Então Deus diz aqui para eles, vocês trazem as suas ofertas, cobrem o meu altar de lágrimas. Você consegue imaginar aquelas pessoas assim, cultuando fervorosamente, emotivamente, adorando a Deus e vivendo com a vida toda torta, né? E Deus não aceitava o culto deles. E eles falavam assim, mas por que Deus não aceita o meu culto? E ele diz, e Deus responde, porque vocês são infiéis com a mulher da sua mocidade.
porque vocês são desleais, e eu sou testemunha do contrato de vocês, do casamento de vocês, e sou testemunha da sua infidelidade. Agora, veja, meus irmãos, no versículo 16, Deus diz aqui que há duas coisas que Ele odeia, porque o Senhor Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Eu acho que o Éricles leu na sua tradução, Deus odeia o divórcio. Foi isso, Éricles? Não? É repúdio também? Deus odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Veja, Deus odeia o divórcio, Deus odeia o repúdio, mas Ele também odeia a violência. Deus também, a palavra que nós usaríamos hoje é violência doméstica. E eu penso, meus irmãos, que assim como Jesus diz que uma agressão verbal já é uma espécie de assassinato, a violência não é apenas quando alguém agride outro fisicamente. Também é possível, vários outros níveis de violência. Eu quero citar uma situação de trabalho que é análoga a esta. Eu conheço uma pessoa que estava se sentindo completamente sem condições de continuar a trabalhar naquele lugar. Porque o seu líder, ou empregado, ou patrão, ou dono da empresa, eu não me lembro mais, ou encarregado, essa pessoa a torturava emocionalmente todos os dias. Dizia que ela não fazia nada direito, dizia que ela era uma incapaz, que ela precisava produzir mais, e a humilhava e cobrava excessivamente, e essa pessoa começou a ficar doente, e começou a ter crises, e teve um dia que ela não conseguiu mais levantar da cama para sair para trabalhar. Então ela orou a Deus, e ela pediu: Senhor, me dá entendimento, o que eu devo fazer? Felizmente, aquela pessoa tem uma família que não ama o dinheiro em primeiro lugar. E eles chegaram à conclusão de que ela deveria sair daquele emprego e começar o seu próprio negócio. Foi o que ela fez. E, meus irmãos, como prosperou, como Deus a abençoou. O que eu quero dizer é que uma situação de opressão, muitas vezes a saída é a saída. Muitas vezes isso precisa acontecer em certas situações familiares, porque muitos cônjuges, e aqui eu não vou falar de estatística para os irmãos, porque eu não fui atrás disso, mas muitos cônjuges são como o ex-patrão daquela pessoa. É verdade que existem também cônjuges que são violentos fisicamente. E aqui é claro que eu não estou falando apenas a respeito de homens que batem em mulheres. Existem mulheres que batem em homens também. E eu não estou falando também somente a respeito de violência contra o cônjuge. Mas existem alguns que são verdadeiros monstros e que agridem os próprios filhos, que abusam dos próprios filhos. Existem outros que, embora não agridam fisicamente, sabem torturar sem deixar marcas. Isto é, sabem torturar emocionalmente, psicologicamente, sabem destruir a saúde de outras pessoas. E pior, meus irmãos, procurem por aí. Vocês viram que isso acontece muitas vezes, até mesmo no meio do povo que se diz evangélico. Eu conheci uma mulher, alguns anos atrás, que era surda de um dos ouvidos, porque ela apanhou tanto do marido, que era diácono, que ficou surda. E ela me disse, ou melhor, uma amiga dela me disse: sabe o que é, pastor? É que é marido dela, e mulher tem que ser submissa ao marido. Não. Irmãos, Deus colocou autoridade na nossa vida para fazer o bem, para fazer a vontade de Deus. E quando a autoridade, ao invés de fazer o bem, está torturando alguém, está praticando o mal,
Não, filho nenhum tem obrigação de obedecer um pai que, por exemplo, o lança na prostituição, ou que o lança no pecado, em alguma forma de pecado, ou que comete pecado contra ele, que o violenta, que abusa dele. Pastor, uma esposa pode prestar queixa do seu marido se ele faz isso? Uma mulher pode acusar do seu marido se ele faz isso? Não, não pode. Ela deve fazer isso. Porque senão a injustiça, o pecado vai continuar prosperando. E Jesus Cristo, Ele não nos traz uma religião que nos torne escravos de outras pessoas. Ao contrário, Jesus veio para quê? Para libertar aqueles que são oprimidos, para que nós possamos adorá-lo com alegria. Então, meus irmãos, embora Paulo não fale sobre isso, embora Jesus também não responda diretamente, segundo me parece, isso não está fugindo do Espírito de Cristo, nem de Paulo, porque Deus odeia a violência. Jesus Cristo veio para trazer alegria para as pessoas, alegria de viver, e não para tornar as pessoas escravizadas a regimes religiosos, a instituições religiosas, que os homens determinam, tem que ser assim, senão está fora da minha bênção. Não é desse jeito que funciona a palavra de Deus, porque um casamento assim, cheio de violência em qualquer sentido, está longe da vontade de Deus. Concluindo, meus irmãos, casamento é para trazer honra ao nome de Deus. É para trazer a alegria, é para, como nós costumamos orar, quando vamos invocar a bênção de Deus sobre um casamento, a felicidade do ser humano. O casamento, o coração de Deus é isso. Homem e mulher, unidos numa só carne, são um reflexo da glória de Deus. A glória de Deus que é revelada em Jesus Cristo. Quando há adultério, isso não reflete a santidade de Deus. Quando há deserção, isso não reflete a fidelidade de Deus. Quando há violência física ou verbal, quando há violência emocional, isso não reflete o amor de Deus. E a menos que haja profundo arrependimento, mudança clara de comportamento do ofensor, o crente, mesmo sofrendo, ele tem o direito e muitas vezes o dever de procurar a separação. Eu quero fazer 3 aplicações gerais para as nossas vidas. Primeiro, seja aqui, seja lá, eu quero me dirigir aos que são casados. Nós já falamos na semana passada e torno a dizer agora, o propósito de Deus no casamento é a glória dele e a nossa felicidade. Busque, em primeiro lugar, na sua vida conjugal, a glória de Deus. Seja um marido gentil. Seja uma esposa gentil. Seja alguém que honre a Deus com uma vida familiar bonita. Alguém que honre a Deus evitando as brechas de Satanás. As brechas pelas quais ele deseja entrar. Seja presente, seja cuidadoso por obras e por palavras. Seja na sua casa um instrumento nas mãos de Deus para curar. Quando Breno e Tati estavam se casando, eu disse, entre outras coisas, para eles, sejam uma família terapêutica. Acho que até foi bem fácil, para eles, Porque ambos médicos. Mas mais do que isso, 2 pessoas que amam o Senhor. E 2 pessoas que devem ser cura na vida um do outro. E não fonte de enfermidade. E não fonte de loucura. Mas que tragam bem-estar espiritual e físico na vida dos filhos. Se você tem sido um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar sua família, que bênção isso é. Se não,
irmão, arrependa-se. Mude a sua maneira de pensar. Se for preciso, busque ajuda. Busque ajuda espiritual. Se for preciso, busque ajuda psicológica, profissional. Mas confie numa coisa, seja o que for que nós temos de enfermidade espiritual, Deus é poderoso para nos transformar, para fazer com que nós mudemos o comportamento, o falar, que mudemos tudo. A não ser que nós não creiamos mais no poder do Evangelho. E aí nós dizemos assim, tal situação não tem mais jeito. Busque. Se você tem caído nesses pecados, busque a Deus. Segundo, aos que são divorciados. Eu penso que ser divorciado é algo com o qual ninguém sonha, mas que infelizmente às vezes acontece. Às vezes, a dureza do coração humano, como diz o Senhor Jesus. E muitas vezes não é o coração do crente que é duro, não. É o coração do outro. Aliás, para o crente se divorciar tem que ser assim. E isso traz sofrimento. Mas olha, embora isso traga sofrimento, o nosso Deus é o Deus de toda a consolação. É o Deus que nos fortalece. É o Deus que diz assim para nós, eu não te dei carta de divórcio, de mim você não se divorcia, você é meu, você me pertence. E nós podemos confiar nisso, que o Senhor Jesus é o nosso refúgio. Confie nisso, que Jesus é o teu refúgio, a tua paz, e Ele te dá graça para superar as tristezas desta vida. Confie no Senhor Jesus, na sua orientação. Agora, eu quero também fazer uma aplicação para alguém que porventura aqui ou ali esteja sofrendo infidelidades ou abandonos, ou ainda até mesmo sofrendo violência. Em qualquer lugar que estejam me ouvindo, qualquer tipo de violência, e por favor, meus irmãos, não pensem que eu estou usando a palavra violência nesse sentido tolo que estão usando por aí hoje em dia, não é? Hoje em dia, se alguém esbarra no pé do outro, está me torturando, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daqueles abusos que acontecem, daquelas violências que destroem a vida de outra pessoa, que enfermam a vida de outra. Se alguém estiver sofrendo a respeito disso, enquanto eu orava essa semana, perguntei a Deus a respeito deste assunto, Senhor, neste sentido, a tua palavra fala alguma coisa? A tua palavra dá alguma orientação para uma pessoa que estiver sendo oprimida, violentada? E, embora eu conheça apenas uma história na Bíblia, e o que Deus fez foi matar o marido ruim, há uma analogia análoga, há uma história análoga que eu gostaria de citar para os irmãos, que me veio à mente. Está lá no livro de Êxodo, quando Deus conta a história da libertação do povo de Israel. Por favor, abra lá em Êxodo agora, capítulo 1, versículo 14. Êxodo 1,14 diz assim, e os egípcios lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Essa história é bem conhecida, o povo de Israel estava lá no Egito e debaixo da opressão do faraó e dos egípcios. E o que eles fizeram? Eles oraram, 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 oraram e oraram. Capítulo 3, versículos 7 e 8, Deus está falando com Moisés. E Deus diz assim para Moisés, no capítulo 3, versículos 7 e 8. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores.
conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Você se lembra como é que começou a história do povo de Israel no Egito? Começou quando José e depois toda a sua família, eles foram para o Egito. E foram muito bem recebidos. E começaram a viver uma vida muito abençoada no Egito. Mas o tempo passou e a lua de mel acabou. E então se levanta um faraó que começa a oprimir os israelitas com dura servidão. E a vida deles se torna amarga, diz a Bíblia, se torna uma tortura. E eles começam a clamar a Deus, a orar. E o que Deus diz aqui para Moisés? Eu conheço o sofrimento do meu povo, por isso eu desci para libertá-los. Eu ouvi o clamor do meu povo e agora eu vou enviar você. Então a primeira coisa que eu quero dizer, irmão, irmã, se você está me ouvindo em algum lugar, e se você está sofrendo de violência doméstica, eu quero que você saiba de uma coisa, Deus conhece o teu sofrimento, e Deus está ouvindo as tuas orações. Clame a Deus, clame, busque ao Senhor. Aí Deus, o que ele fez? Ele desceu e enviou Moisés. Moisés, você vai ser a minha boca para falar ao faraó. E quando Moisés foi falar com o faraó, o que aconteceu, Leonardo? A situação ficou pior. Porque o faraó disse assim, o problema é que vocês estão muito desocupados. Vou aumentar o sofrimento de vocês. E aí Deus tornou a enviar Moisés. Agora veja o capítulo 6, versículo 9. Êxodo capítulo 6, 9. Desse modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito e da dura servidão. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que às vezes o sofrimento é tão grande e tão persistente, e a gente se sente tão impotente, que a palavra de Deus faz certas promessas, mas o nosso coração, o nosso espírito, não está conseguindo ouvir, porque o sofrimento é muito. No entanto, meus irmãos, vocês conhecem o final da história. O sofrimento pode ser grande, mas Deus é fiel. Vocês sabem que Deus usou a vida de Moisés e tirou aquele povo daquela terrível escravidão. O que eu quero dizer é, se você precisa ser livre, se você precisa ser liberto, você tem um Deus que te conhece, um Deus que ouve a sua oração. Ouça Deus falando com você também. Confie no Senhor. E como disse Jesus, vigiai e orai. Ore e preste atenção, porque Deus mandará, porque Deus cuidará. Porque no começo pode até ser difícil, mas o Senhor quer que nós, livres dos nossos inimigos, sirvamos a Ele com alegria.